Olá pessoal, mais uma vez juntos no podcast Rosmael Lozazzi e hoje a gente vai tentar explodir a sua mente. No bom sentido, é claro, abrir a sua mente para que você possa vislumbrar novos horizontes e entender como é que as finanças podem mudar a sua vida. Você vai poder não só participar interagindo. Como eu vou interagir? Você vai interagir usando o nosso podcast para fazer perguntas, para estar tirando suas dúvidas e também para questionar tudo aquilo que ainda ficou restando, pequenas dúvidas ainda no ar, para a gente poder solucionar mais adiante. Então, esteja participando junto conosco. Nós temos dois convidados, o James já esteve aqui conosco uma outra oportunidade, ele que é do Recife, James Paiva, que vai hoje ser um inquisidor. Um abraço, James. Abraço, Rosmael, abraço a audiência toda que nos assiste. Vamos enfrentar esse desafio, né? Hoje você tem que estar preparado. Nós vamos inverter os papéis aqui. Será um programa inédito com um formato novo. Vocês não perdem por esperar. E o detalhe é que a gente hoje vai falar sobre negócios, investimentos. Vamos falar sobre riqueza à luz da Bíblia. Para isso, eu trouxe também um especialista de Aracaju, Sergipe, para vir conversar com a gente. É o Benjamin Costa, ele que faz parte da comunidade cristã Atos. Reverendo Benjamin, seja bem-vindo. Obrigado, bispo. Obrigado a todos os que estão nos ouvindo e que estão aqui ligados aqui no podcast, não é? Um dia da caça, outro do caçador, e vamos lá, né? Então vamos em frente. Nossos convidados, portas abertas, aí é com vocês. Simbora. Quer começar, pastor? Gente, só se for agora. Arrocha, não? Vamos embora. Diga lá. Vamos arrochar, vamos lá. Temos então algumas perguntas. Osmael, a Bíblia, ela realmente fala em investimento, em planejamento, em empreendedorismo, ou ela é só um livro teológico, é só um livro espiritual? Muito bem, vamos entender, Benjamin e James, a Bíblia. Primeiro, a gente tem que entender que, seja você cristão ou não, tenha você a Bíblia como regra de fé e prática ou não, eu queria que você pelo menos, se você não tem isso, entendesse ela como um maior manual de ética do mundo, independente de religiosidade. E a gente entendendo que a Bíblia é um manual de ética, que é um manual que vai ensinar a direcionar os caminhos, minha avó costumava dizer um ditado muito interessante. Ela dizia, ora, se a Bíblia diz que o grande peixe engoliu Jonas, eu entendo. Se dissesse que Jonas engoliu o grande peixe, eu ia entender também, desde que você olhe com os olhos certos. Então, a Bíblia fala de investimento, fala de planejamento, fala de finanças. Eu usaria aqui, eu separei um texto de Provérbios 21:15 que diz: os planos do diligente conduzem à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, a Bíblia deixa claro e dá a entender que quem planeja, quem cuida, quem administra melhor, a tendência é que ele viva melhor. Ou, se você assim não faz, a tendência é que você viva na miséria. Então, fartura ou miséria depende de você, de como você vai fazer. Se você pegar outro texto de Lucas, quando ele fala da construção, não sei se vocês lembram do texto que Lucas diz, quem é que vai fazer uma construção? Sim. E primeiro não senta, não vai olhar, não faz um planejamento para não passar vergonha diante dos amigos. Lucas 14, 28 a 30, ele diz, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem um dinheiro suficiente para completar? Já está querendo dizer que é aquele que vai lá, que constrói, que faz aqueles puxadinhos, casa só de tijolo. Presta atenção, hein? Quem é que não em primeiro lugar, não vai lá e vê se tem o suficiente? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminar a sua construção, todos que a virem rirão dele dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar.
Então a Bíblia diz que pessoas irão zombar, irão fazer bullying daquele que não se prepara. Então, investimento à luz da Bíblia é primordial. A Bíblia deixa claro, você tem que ser um homem que faça planejamentos para que você possa viver de forma farta e não que seja uma pessoa que viva na miséria. Então, ela distingue entre riqueza e pobreza e o planejamento para se atingir esse alvo. E aí, posso polemizar Por um pouquinho? favor, por favor. Neste caso, Rosimael, quem criou o pobre? Deus ou o diabo? É uma coisa impressionante. Quem criou o pobre? Jesus uma vez disse, não vê os pobres, vocês sempre o terão convosco, porque estavam gastando um pouco de dinheiro com ele, olha lá o dinheiro de novo. E disseram, rapaz, para de gastar dinheiro com esse homem, dá isso aos pobres. Ele falou, calma aí, os pobres vocês vão ter sempre convosco. Eu estou aqui por pouco tempo. Então, cuide de mim hoje, a prioridade sou eu. Sim. Aí você diz, e aí quem criou? Exato. Deus. Tudo, absolutamente tudo que existe no mundo foi criado por Deus. Não adianta a gente tentar minimizar e dizer, não, Deus criou o homem de forma que ele seja um homem rico, um homem próspero. Não é essa a verdade. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Então, da criação de Deus, surgiu coisa boa. Porém, eu estava num bate-papo informal com o reverendo Benjamin, dizendo a ele, a gente pouco se apercebe que tudo que Deus faz é usar a natureza. Então, não adianta você ser um cristão devoto, fiel, e não saber usar a natureza a seu favor. Conta-se que um inglês começou a semear o sólido árido, tentando fazer com que a plantação dele vingasse. Fazendo com que a plantação dele pudesse brotar algo do chão, mas estava há muito tempo sem chuva. E diz que um outro jovem se ajoelhava todos os dias e clamava a Deus, e clamava por chuva, e pedia a Deus chuva, com a fé que ele tinha. Passado um certo tempo, a chuva veio. Um jovem se preparou e arou a terra. O outro ajoelhou e orou. Adivinha quem ficou rico? Então, veja o que é usar a natureza. De repente você está orando e pedindo a Deus, e o outro é que vai usufruir do seu pedido. Entre aspas. Você concordaria que o mais interessado em que sejamos pobres é o diabo? Veja só. Não tem ninguém interessado que a gente seja pobre. Eu só acho que quem é interessado que o ser humano seja pobre são os políticos. Fora os políticos, a não ser que os políticos sejam o diabo. Não sei. Às vezes. Eu não sei. Eu não consigo ver outro interessado em que o ser humano seja pobre. O grande problema, talvez, o maior, o mais monstruoso desses problemas é que corriqueiramente, nós costumamos em nossa mente achar que os extremos são as coisas corretas. Nós falamos de riqueza e nós falamos de pobreza, mas nós nunca falamos da riqueza intermediária. Porque riqueza e pobreza é muito relativo. Temos 3 sentados aqui nessa mesa, em que, com certeza, um terá mais riqueza que o outro e o segundo terá mais riqueza que o terceiro. Não existe riquezas iguais. Se olharmos para o pessoal ali da nossa equipe de produção, se olharmos para outro convidado ilustre que está aqui conosco mais uma vez, meu querido Marlon Rossi, né, humorista, cada um aqui vai ter um tipo de riqueza. E alguém dessas pessoas que estão aqui, um será pobre. E o mais pobre de todos, comparado ao que é o mais rico de todos. Então, riqueza e pobreza é relativa. Se a gente aprender a ter o que é necessário, que é cuidar de sua família, poder cuidar dos seus filhos, ter a mãozinha que eu digo sempre, saúde, educação. Era isso que eu ia perguntar. Moradia. É o que é a prosperidade verdadeira segundo a Bíblia, então, né, Rogério? Moradia. Nos exponha, então, por favor. Saúde. Se você tiver
os pontos básicos e o emprego, se você tiver os 5 pontos básicos em que você tenha o suficiente para manter a sua família, para viver bem, regaladamente, sem estar dependendo de nada. Se quando uma catástrofe acontece de um deslizamento de barreira e a pessoa endóida e não tem mais casa, não tem mais nada, eu estou falando de acontecimentos estarão presentes na vida de todo mundo, mas quando eles acontecerem, você poderá suprir as necessidades, porque você guardou. Se você pegar a Bíblia e for olhar a parábola dos talentos, quando Jesus conta que um homem abastado deu a 5 e 10, e mostra que o que recebeu 1 não sabia o que fazer com aquele dinheiro, o que recebeu 5 já fez mais ou menos, o que recebeu 10 fez o que era para ser feito. E ele dá mais uma vez uma lição naquela parábola que ele diz, o que recebeu 10 fez o dinheiro multiplicar. Então ele administrou, ele fez o papel do empreendedorismo. E depois Deus disse, parabéns a você que fez isso. Para você, tudo. Para o pobre, coitado, que pegou 1 e enterrou, nada. Tome dele e dê o que ele tinha para o rico. Mas, Benjamin, a minha pergunta ela se infunda da seguinte maneira. Quando é dito que a possibilidade da chegada do... Vamos colocar aqui o diabo, entre aspas, né? Já que eu estou fazendo esse papelzinho aqui. Ele entra pela fraqueza. Então, quando você está numa condição dessa... supostamente, analogicamente falando, a questão da pobreza. E a pessoa, o ser humano, ele está mais vulnerável a determinados eventos, seria uma porta aberta para exatamente o diabo chegar. E a minha pergunta foi exatamente em cima disso. Mas se você pegar, por exemplo, Provérbios 22:2 diz, o rico e o pobre se encontram. A todos os fez o Senhor. Deus fez tudo, rico, pobre, é Deus. Não adianta querer imputar a quem não é de direito o que foi devido. Então, Deus criou o rico, Deus criou o pobre. Agora, cabe a gente saber viver essa realidade de forma a não viver nessa dependência. Agora, se a gente não vai viver nessa dependência, outro exemplo que Jesus deixou claro de dinheiro, ele contou outra parábola e disse que um homem contratou 3 pessoas para trabalhar no campo. Um chegou logo cedo, ele disse, eu vou lhe dar 30. O outro chegou na metade do dia, eu vou lhe dar 30. E o outro chegou no fim do dia e ele disse, eu vou lhe dar 30. E o que trabalhou o dia inteiro foi lá reclamar. Ele fez, você fez um contrato comigo. Seu contrato era de 30, você está reclamando de quê? Eu pago 30 a quem eu quero por 1 hora, 2 horas ou 10 horas. Então, nós vivemos sempre a reclamar do outro. Isso chama-se inveja. Quando a gente vive só a reclamar do outro, isso é inveja. Isso é ruim. A gente tem que olhar as coisas e ver as coisas boas. Eu lembro também de uma frase do meu pai. Ele disse que uma vez estava num restaurante e entrou um cachorro rabugento, feio, cheio de feridas. E aí o amigo que estava do lado olhou e fez, que cachorro nojento. E meu pai olhou e fez, mas você viu que dentadura linda tem esse cachorro? Tá por aí. Verdade. Pensando aí essa questão de pobres e de ricos, né? Eu acho que a gente encontra pobres cheios do mal, cheios de diabo. E ricos também, cheios também. Claro. Né? Claro. A questão é o espaço que a pessoa dá para o diabo ou para Deus, né? Vamos dizer assim. Né? Quem está na sua vida, quem manda na sua vida, quem é o guia da sua vida, quem é que você coloca como prioridade na sua vida. É você que vai determinar onde você vai chegar. Agora, riqueza, pegando o seu gancho lá, e é bom deixar bem claro, porque às vezes dá a impressão que eu só estou aqui falando dos multimilionários. E eu não sou uma pessoa que luta pelo multimilionário, ao contrário. Nessa hora eu sou até um pouco socialista. Eu acredito que a riqueza tem que ser dividida. Eu acredito que as pessoas que são multimilionários deveriam pegar parte de sua fortuna e usar para fazer o bem àqueles que necessitam. Não dar ao governo, como os governos querem cobrar impostos dos multimilionários. O governo cobra imposto de multimilionário para botar, sabe aonde o dinheiro? Vocês sabem. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. É muito melhor dizer ao multimilionário, nós vamos taxar o multimilionário. Ele não pode ter mais do que 100 milhões de dólares, é a base. Acima disso, ele tem que usar do que ele ganhar, 50% ele fica, 50% ele tem que investir em hospitais, ele tem que investir em algo que seja em prol do povo. E ele vai usar muito melhor
do que qualquer político. Você falou num multimilionário aí, não sei se você me dá um espaço. Por favor. Você falou em multimilionário aí, dizem que o homem mais rico do mundo naquela época bíblica, vamos dizer assim, do Velho Testamento, foi Salomão. Dizem Sim. que ele foi trilionário, dizem, né? Não sei se ele chegou a trilhão, não sei, dizem alguns estudiosos, mas... Nem vai saber. Nenhum estudioso também vai saber, não. Bom, mas dizem que ele foi muito rico, né? A Bíblia fala, diz que ele, na época dele, ele foi o homem mais rico que existiu. Quando a Bíblia diz que ele foi o homem mais rico que já existiu, ela está se referindo, é bom, às vezes o pessoal confunde e diz, a Bíblia diz que ele foi o homem mais rico que já existiu. Até aquela hora. Até o momento que alguém estava escrevendo, ele foi o homem mais rico que já existiu. Mas é bom lembrar que depois disso, o mundo evoluiu, tudo mudou e etc. Mas ele deve ter chaves de como ele conseguiu prosperar. Você poderia ajudar a gente a ver essa questão de como foi que Salomão conseguiu? Ele tem alguns segredos? A Bíblia da poderia... solução para esse segredo. Como a gente está falando tudo à luz da Bíblia, qual é a solução que a Bíblia dá? Primeiro é que Salomão pediu a Deus. Ele disse, o que é que você precisa? Diga o que é que você quer. E Salomão disse, eu quero algo. Eu quero inteligência. Eu quero sabedoria. É isso aí. Qual a diferença da inteligência para a sabedoria? Pessoas inteligentes aprendem tudo com facilidade. Pessoas sábias sabem usar tudo que o inteligente aprendeu de forma sábia. Então, sabedoria é quando você sabe o momento certo de calar, o momento certo de falar. É quando você entende o outro. É quando você compreende como sobrevive e como vive a humanidade e como supervive o abastado. Quando você consegue entender que cada um tem o seu papel na economia e que cada um funciona de forma boa para que aquilo aconteça, você chega lá. A pessoa que pede sabedoria, um sábio, ele será sempre rico. Porque o simples fato dele ter o conhecimento, a sapiência, ele já consegue ser superior a todo mundo. Porque ele consegue descobrir, no nada, aquilo que as outras pessoas não conseguem descobrir durante anos e anos. Eu conheço pessoas que sentaram numa mesa enquanto pessoas conversavam e sacou coisas inimagináveis. Eu posso citar o caso aqui de um multimilionário, o Bill Gates, que ele estava... Quem não viu ainda o filme Piratas do Vale do Silício... Muito bom. Vão lá ver. Né? Bill Gates, de repente, estava sentado numa mesa com o pessoal da IBM negociando um produto que ele nem tinha. E ele disse, eu vou colocar um sistema operacional de disco, né? o DOS, na máquina de vocês para que todo mundo possa usar. E ele disse, certo, quanto custa? Ele falou, não, eu vendo a licença. Cada máquina que você produzir vai pagar uma taxazinha a mim para poder usar. E os amigos ficaram chateados com ele. Levantaram da mesa e foram embora. Quando eles vão embora, eles dão uma pausa no filme e naquela hora eles puxam a imagem e o cara entra, o narrador, e diz, nesse momento, estava iniciando a maior fortuna do mundo na época. Sim. Que era Bill Gates, o homem mais rico do mundo na época. Hoje, nesse momento, não é mais. Né? Tá agora um revezamento entre o Bezos, entre o Elon Musk e etc. Mas está sempre mudando. Naquele momento, era ele. E por que ele disse que ali estava nascendo um bilionário Bill Gates? Porque ele estava vendendo algo que ele não tinha. Ele não tinha ainda o sistema operacional. E os amigos foram embora exatamente porque ele estava vendendo uma coisa que não existe. Quando saiu daquela mesa, eles disseram, você é louco? Ele fez, não, eu vou dar a eles o que eu prometi. Como? Ele chegou na faculdade, pegou um super crânio que tinha lá, olhou para ele e disse, amigo, você ainda está concluindo aquele seu sistema operacional? Ele disse, tô. Ele disse, eu quero comprar. Mas ainda não está pronto, eu quero lhe comprar. Mas você ainda não viu, mas eu quero comprar. Quanto custa? Eu acho que ele vai valer... Eu não quero conversa, eu vou lhe dar $50 mil. Você tem até tal dia para me entregar. Você me entrega... Quanto? Vou lhe entregar. Foi lá, correu, preparou, entregou a Bill Gates. Foi o DOS, Disk Operation System, sistema operacional de disco, que todas as máquinas rodam até hoje. Nossa. O Windows que você usa hoje, ele é uma plataforma
que vive em cima da plataforma do sistema operacional de disco. Tudo funciona, todas essas interfaces funcionam em cima do DOS que Bill Gates, naquele momento, criou e que vive até hoje. Até hoje ele ganha dinheiro, a Microsoft ganha dinheiro por causa dessa ideia. Então ele teve uma ideia brilhante. Ele era uma pessoa sábia. E dos sábios sempre esperamos tudo. Uma vez, uma pessoa chegou para um sábio e disse, vou pegar esse cara hoje. E aí ele pegou um pássaro e disse, tá na minha mão. Sábio, o pássaro que eu tenho aqui na minha mão, ele está vivo ou ele está morto? E ele disse, se ele disser, está morto, eu abro minha mão, o pássaro voa, eu vou humilhá-lo. Se ele disser, o pássaro está vivo, eu vou espremer minha mão, mato o pássaro e vou humilhá-lo. Sábio, esse pássaro está vivo ou está morto? O sábio olhou e disse, a resposta está nas suas mãos. E aí, aproveitando o gancho, pegando o gancho, Benjamin, do Salomão e da questão do filme do Bill Gates, nós temos um outro, que é o Fome de Poder, que é a questão da história do McDonald's. Então, ele estava exatamente naquele momento, conseguiu pescar aquelas informações, os irmãos McDonald's tinham a ideia, sabiam fazer a parte gourmet, mas não conseguiam levar. Mais ainda, Dick tinha um sonho, que era a franquia, mas ele não sabia conduzir. Ele sabia o que queria, mas não sabia como chegar lá. Aí vem aquela ideia. Eu tenho um supercomputador que quebrou. Aí eu chamo o técnico vem e quebra, mexe pra cá e não dá nada certo. Ia cobrar R$500 pra consertar e não conseguiu. Aí eu trago um cara super sábio. Ele vem, pega aqui, ó. Vou cobrar 2.000, hein? Aperta o parafuso. E aí o cara olha pra ele e faz, ué, tão rápido? 2.000 pra apertar um parafuso? Ele fez, não. Pra apertar o parafuso foi só R$1. Agora, 1999 foi exatamente saber qual o parafuso certo de apertar. E aí, aproveitando, Benjamin, já que eu estou aqui fazendo o advogado do diabo, é a minha parte nessa mesa religiosa aqui sobre... Nós estamos trabalhando em cima da Bíblia. É pecado gostar de dinheiro? Olha só. É boa. Primeiro, a gente tem que entender o que é pecado. Segundo da Bíblia, tudo que não procede de fé é pecado. Pecado é uma palavrinha grega que nada mais é que errar o alvo. Errou o alvo, é pecado. Não procede de fé, é pecado. Mesmo estando correto. Eu posso citar um episódio que aconteceu com Paulo lá em 1 Coríntios, quando ele instrui as pessoas e diz, pessoal, tem gente que está dizendo que é cristão forte, o outro diz que é fraco por causa de uma carne que estava sendo sacrificada ao ídolo. Olha, você que é forte e sabe que pode comer à vontade, na frente do fraco não coma não. Então, mais uma vez, a gente volta para sabedoria. Então, o que é pecado? Pecado não é ter muito dinheiro. Pecado não é gostar de dinheiro, em hipótese alguma. Sabe qual é o pecado? Não. A Bíblia diz, é quando você põe o seu coração em primeiro lugar no dinheiro. O amor, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Em nenhum momento a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz dos males. É o amor ao dinheiro que é a raiz dos males. Então, pare de amar o dinheiro e ame as coisas que o dinheiro pode fazer por você e por quem o cerca. Principalmente por quem está do seu lado. Porque a alegria de todo mundo que vive de forma sábia é poder fazer pelo outro. Como eu amo Francisco de Assis, o pequeno francês da cidade de Assis, quando ele naquela oração disse, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive. Se você não dá, você não recebe. Dê um sorriso, você recebe sorriso. Em nenhum momento você vê alguém dizendo, procure amar aquele que você ama. Não, Jesus nunca disse ame a quem você ama. Ele sempre disse o quê?
Amai, é ordem. Amai os vossos inimigos. A pessoa diz, é muito difícil. Sim, por isso que é ordem. Vai lá, cara, vai tentar, ama. Tentar não, porque quem tenta não consegue. Vai e faz. Amai os vossos inimigos. Marido, amai as vossas esposas. Era tudo imperativo. Era ordem. Ordem direta. Então, cuidado onde a gente está colocando o nosso coração. Nisso aí entra os textos do rico. É mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A gente pode detalhar ele depois. Quando ele diz, não ajunteis tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem consome. Porque na época traça e ferrugem, porque era moeda, sim. Não era papel, nem era TED no banco, direto na conta, não era Pix, não era criptomoeda. Né? Então, a gente tem que entender que cada coisa na sua época. E quando ele diz tudo isso, ele ainda diz, sabe o quê? Ele diz, é aqui que o ladrão vem e rouba. Ainda pode perder tudo. Né? Tem um ladrão que é um devorador de dinheiro, que você luta, trabalha, ele vem e tira a parte dele em excesso, dizendo que é para ajudar o povo e na maioria das vezes não ajuda, não faz o que o povo quer. Esse sim, tá lá a Bíblia falando dele já há muito tempo. Então podemos dizer, desculpa, pastor. Então podemos dizer que esta, segundo os estudos bíblicos, esta seria a visão de Deus sobre o dinheiro? Sim. Sim, tudo que você pegar na Bíblia, tudo. Você nunca vai ver a Bíblia falando de homens pobres, só fala de homens ricos. Quando ela vai falar de Abraão, um homem próspero, que teve dinheiro, que não sabia o que fazer com ele, aí é contar da história dele. Depois vai falar da família de Abraão. Depois vai falar, um exemplo típico disso, do neto, que teve filhos, e que são 12 filhos, por sinal um deles Benjamim. Olha nós. Tá vendo? E que 12 filhos ele teve, mas a Bíblia só dá destaque a um. José, o rico. Se tornou governador do Egito. Se tornou o governador do Egito, do lado do faraó. Ele teve relevância, importância. Então a Bíblia inteira fala sobre isso. Por sinal, muita gente fala de Jesus como pobre. Jesus era um dos homens mais ricos que eu conheci, em relatos. Jesus era rico, claro. Né? Coríntios diz, e sendo rico se fez pobre. Ou seja, ele era rico e se fez pobre. Jesus tinha uma casa, segundo Marcos, capítulo 2, em Cafarnaum. E correu que ele estava em sua própria casa. Cafarnaum era uma cidade à beira-mar, no lago de Tiberíades. Casa de praia, né? Casa de praia naquela época. Casa de praia, você sabe o que é você ter uma casa de praia naquela época? Jesus tinha. Tô certo? Sim. Casa de praia. Confere. E não era uma casa de praia qualquer. Correu o boato que Jesus estava em casa e disse que trouxeram um paralítico e estava muita gente, ninguém podia entrar. E eles subiram a casa pelo lado de fora. Ou seja, a casa tinha eira e tinha beira. E possivelmente, como ela tinha ladrilhos em cima, laje, casa de laje, ela tinha treira. E quando a pessoa era pobre, dizia a casinha dele é pobre, não tem nem eira, nem beira. Lembra desse ditado? Sim. Então a casa dele tinha até ladrilhos. Abriram um buraco no ladrilho para botar o paralítico na presença de Jesus. Era uma casa grande. Ele abrigava sempre que ia para lá. No mínimo 12 apóstolos com ele. Tinha quarto para todo mundo. Ainda levava a mãe, os irmãos. E imagina a bagunça que era nessa casa. Outra coisa. Foi lá que Jesus escolheu os seus discípulos. Lembra disso? Sim. Se ele escolheu os seus discípulos ali, à margem do mar da Galileia, é bom ficar bem claro que quando ele escolheu os discípulos, eles eram pescadores. E as pessoas que estavam ao lado dele, como pai, mulher, ninguém questionou. Imagina eu chegar agora e disser, James, pare tudo, largue seu emprego, vem embora comigo. Alguém só permitiria que você fizesse isso. E você só me acompanharia se eu tivesse condições de lhe sustentar. Então os 12 largaram tudo, inclusive um coletor de impostos, e disse, eu vou te seguir porque tinha alguma coisa para dar. A gente vai ter um programa bem polêmico, sabia? Vou mais. Vai. Os comentários que nós teremos nesse programa serão... Tem mais ainda. Jesus estava no Monte das Oliveiras. E quando ele estava ali, uma multidão começou a ouvi-lo. Tinha 5
1000 homens. É isso que diz o texto, reverendo? Fora mulheres e crianças. Então, se tinha 5 mais mil de 10 homens, fora mil. mulheres, mais de 10 mil. Mais de 10 mil. Aproximadamente 15 mil. Se botar um casal, homem e mulher, e 2 crianças, vai Que para 20 isso? mil. E Jesus chegou e disse, pessoal, não vamos mandar esse povo embora sem comida, não. Eles estão com fome. E os discípulos disseram, você quer que a gente faça o quê? Dê comida a eles. Vamos dar comida a eles. Vocês vão aí na aldeia mais próxima, compra comida, pegue 300 denários, compre e traga para alimentar o povo. Não vi nenhum discípulo ali dizer, nós não temos 300 denários. Nenhum. Ao contrário, vi o discípulo olhar e dizer, mestre, a gente vai gastar 300 denários, que valia muita coisa, se alimentar 20 mil pessoas. Vocês vão gastar 300 denários para alimentar esse povo? Se você for para o texto de Lucas, lá em Lucas, diz, e quem disse isso foi Judas, porque tomava conta da sacola de dinheiro e ele queria politizar. Ou queria roubar. Não, é porque às vezes ele queria roubar. Então a Bíblia foi bem clara em dizer que o dinheiro existia. E Jesus ficou furioso. Aquele milagre foi feito numa fúria. E aí ele disse, o que é que vocês têm aí? Vai. A gente só tem esses pãozinhos. 5 pães e 2 peixes. Tá bom, é ele mesmo. E multiplicou. Então ali foi o milagre da fúria. Jesus era rico. Sim, na minha visão, sim. E a Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata. Né? Minha é o ouro, meu é a minha prata. Né? Se Deus... Então Deus era rico. Então, ó, Deus é rico. Olha a Bíblia falando da riqueza. Vamos lá, é isso mesmo. Isso vai ser polêmico. Vamos lá. Deus é pai. Sim. E é o rico, o pai mais rico. Então, por quê? Tem tanto filho de Deus pobre. É porque Deus, ele é sádico. Entende? Não. E aí ele tem poucos filhos de Deus ricos e muitos filhos de Deus pobres. Deus, então, é mau? Aí eu vou... Ele é mesquinho? Não. Pegou pesado. Mas eu disse aqui no início que... E fiz questão de deixar isso bem claro, que Deus usa as leis naturais. Então não é que ele não gosta de dividir as riquezas com os filhos dele. Nenhum. Ele diz, e vamos para um texto bíblico, Deus faz nascer o seu sol sobre justos, sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Todos recebem a mesma coisa. Cai naquela polêmica do livre-arbítrio que nós falávamos há pouco. Porque imagine você, se a gente entender que um homem entra em uma igreja onde as pessoas estão ali adorando a Deus, com uma arma na mão, e metralha todo mundo, Deus é mau? Não, Deus deu livre-arbítrio aos que estavam na igreja e deu o livre-arbítrio ao homem mau também. Ele faz nascer o seu sol sobre bons e maus. Cabe a nós administrarmos bem a coisa. O problema é que nós geralmente colocamos os políticos para administrar o que eles não sabem. Exemplo, Êxodo 22:2. Alguém lembra? Reverendo? 22:2? Êxodo 22:2, é até fácil de decorar. 22. Êxodo 22:2. Não lembro. Bem, Eu lembro ele 20. diz, O 20. ele diz, se alguém for pego na tua propriedade, roubando, e você o ferir, e ele morrer, eu o perdoo. Você está dispensado do sangue dele. Ou seja, Deus está dizendo, se alguém entrar na sua casa para lhe roubar, mate. Você está livre disso. Mas a gente cria as leis e diz o coitadinho que entrou ali... Autodefesa. Então, nós estamos sendo proibidos de exercer nossa autodefesa. No dia que o homem entender que ele tem que proteger a sua propriedade, os seus negócios, as suas coisas, e cada um fizer isso, a gente terá menos bandidos no mundo e mais cidadãos de bem. Porque o que está se proliferando hoje no mundo são bandidos, ao ponto da gente achar que quem está sendo governado são os inteligentes pelos idiotas. Eu sou professor no seminário, e eu disse para os meus alunos que a questão da pena de morte, Deus começou a humanidade com a pena de morte. Dizendo assim, se você desobedecer, cara, você vai morrer. Certamente você vai morrer. Entende? É pena de morte. Aí eu disse assim, eu acho que os corruptos, assim como em Singapura, que houve uma época em Singapura, que estava tão corrompida a sociedade, Rosmael e o James, que eles resolveram dar um trato.
e pegaram muitos corruptos, né, e assassinaram, né? E aí alguém se levantou, um aluno, e disse assim, isso é um absurdo, como é que um pastor aceita a pena de morte para corrupto? Aí eu ia dizer, peraí, você tem parente, ou você... ou você tem algum vínculo você tem aqui, algum né? vínculo? Ó, entendam, só quem defende bandido é cidadão de bem. Só quem defende Sim. bandido é cidadão de bem. Sim, perfeitamente. Eu não consigo entender, é inconcebível quando alguém está defendendo algo que eticamente é incorreto, é porque eu tenho algo para usufruir disso. Quando alguém está defendendo um político de estimação, é porque meu parente, meu pai, meu amigo, meu primo, alguém está ganhando dali. Então, são interesses próprios, interesses pessoais. Então, o interesse pessoal, ele sempre está acima do interesse coletivo, infelizmente, que é bíblico também. A Bíblia diz, amai ao teu próximo Como assim mesmo? como a si mesmo. Ou seja, primeiro eu amo quem? Primeiro eu me amo para poder amar o outro. É egoísmo em primeiro lugar. Então não é culpa de Deus que você é filho de Deus, mas você é pobre. Não. É aquele negócio, é É a o questão natural. do livre-arbítrio. É o natural. Tem pessoas que preferem dormir. Se você olhar o exemplo que o próprio Deus dá lá em Provérbios, diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E vê que ensinamento precioso. As formigas, a natureza, pode dar aos preguiçosos. Mas eu exatamente ia colocar esta situação. Está lendo a mente. Da Leão! Tá lendo a mente. Eu ia perguntar exatamente sobre essa passagem bíblica. Uma conexão. O que as formigas nos trazem de planejamento financeiro para as nossas vidas? Lembrando que a gente está trabalhando aqui a Bíblia. Organização. Quando ele cita ali as formigas, ele está querendo dizer que elas são organizadas. Elas estão aqui, elas têm que passar daqui para aqui, desse birô, dessa mesa, para aquela mesa seguinte, está longe, elas se organizam, se amontoam e começam a fazer uma ponte umas sobre as outras, até que chega do outro lado. E depois as outras vão passando por cima e chegam até o final, e depois as outras que não conseguem passar se retraem ou elas vão para o outro lado e elas dão um jeito através de organização. Então, o que cabe ao homem é ele se organizar. Porque eu digo sempre aqui no meu programa, ninguém atingirá um nível financeiro equilibrado, ou grande, ou alto, ou surpreendente, se ele não tiver organização e disciplina. Organiza e depois eu mantenho. Organização e disciplina. É assim para emagrecer. É assim para qualquer conquista, inclusive a conquista financeira. Porque tudo está aqui, ó, na mente. A unidade seria também ajuda na prosperidade, como as formigas são muito unidas, né? Isso ajudaria também, Ismael? Eu não diria que elas são unidas, entre aspas. Elas são organizadas. Por que eu usaria organização ao invés de união? Só para a gente entender. Quando nós organizamos alguma coisa, independente de termos o senso de união, a gente atinge o objetivo. Você ser unido significa apenas que você é capaz de se desprender de algo em favor do outro. Porque os dois são um. Os dois são um. É isso que significa união. Elas fazem união quando elas fazem aquela ponte. Certo. Porque se uma se desprender, todas caem. Então isso é união. Elas estão unidas para chegar lá. Mas é a organização que cria a ponte até chegar lá. Mas se você pegar um salmo muito conhecido, que é o Salmo 133, que diz quão precioso, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso ao qual desce pela barba. Né? Quando ele fala em união ali, ele diz que é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Se você pegar a geografia de Israel, você vai ver que o Hermon, extremo norte, e Sião é o extremo sul. Como é que um orvalho desse aqui desce sobre o outro? Alcança muito longe. Mas a união acontece por quê? O que tem no Monte Hermon, que é muito alto? Neve. Se tem neve, derrete, cai e forma um riachinho. Aí chega no lago de Tiberíades, cresce, desce outro riachinho, que é chamado de Rio Jordão, que atravessa Israel inteiro. E vai abençoando até chegar a Sião. É perfeito. Bingo. Isso aqui é a união. Incrível, né?
Até me arrepiei. Ó. Isso é união. Verdade. Coisa. Eu tive a oportunidade de receber este livro hoje aqui. Me surpreendeu. Levanta mais aqui assim. Ó. Aqui? Isso, Pegou? Agora lá. Pegou. Pronto. Tá. É porque a gente tava pra câmera, não tava Pois eu sou mais sabido que vocês. Ó. Pois é, fica de Sabedoria. olho lá. Anjos, mensageiros de Deus ou de diabo? Esse livro ele foi escrito já há alguns anos atrás. Há muitos anos atrás, há 20 anos. 20 anos? 20 anos já que eu escrevi esse livro. Esse livro é uma história que você passa até aqui, por sinal, em Maceió. Pode ver que tem aqui ó, o desenho da Ponta Verde. Ó. É verdade. Essa capa foi um amigo que fez esse desenho, uma pessoa muito querida. E anjos, o reverendo Benjamin pode me ajudar aqui, é uma palavra grega que significa angelos. Mensageiro. Significa mensageiros. Por isso que o título é Anjos, Mensageiros, eles são mensageiros de Deus ou do diabo. Por que de Deus ou do diabo? Porque você sabe que existe uma parte dos anjos que estão no time errado. E eles não deixaram de ser anjos. Então eles continuam sendo mensageiros. Resta você saber se você está recebendo mensagem de Deus ou do diabo. Cuidado. Porque às vezes o pessoal diz, o anjo que soprou no meu ouvido. Já ouviu essa música, não? Não. Nunca ouviu essa música, não? Não. É da minha época, não. Não? Não. Tem uma música que diz assim, você caiu do céu. Céu. Mas quem que caiu do céu? Quem caiu do céu, qual foi o cuidado com esse Um anjo que anjo caiu do lindo que céu? apareceu. Pois É brabo, hein? Quando diz que é aquele homem de branco passeando dentro da igreja, né? Tudo isso a gente tem que ter cuidado. Então, o anjo sussurrou no meu ouvido. Cuidado com esse anjo que está sussurrando no seu ouvido. Você tem que saber se ele é de Deus ou se ele é do diabo. Só isso. Muito bom. Vamos lá, eu quero pegar Mas não é um livro teológico, viu? É um romance. É um romance. É um tá, romance. eu Só para que vocês, quem tiver a oportunidade um dia de comprar e ler, saber que é um romance. O James perguntou sobre a questão de que gostar de dinheiro seria errado, seria pecado. Então, aí vamos entrar num ponto aí sobre questão de dízimos e ofertas. Por exemplo, tem muita gente que faz campanhas, faz ofertas, né? Porque ele espera receber. Ele faz. E quando né, Deus não responde, ou quando a campanha dele não vinga, ele às vezes sai da igreja, fica chateado com o pastor. Já aconteceu isso lá na nossa cidade. Né? Então, dá dízimo e oferta esperando Deus receber, Deus devolver. É avareza? É errado? Como é que é o negócio? Vamos lá. Eu vou usar um texto bíblico. A Bíblia diz, fazei prova de mim e vede se os vossos celeiros não irão ficar abarrotados. Malaquias. Então, exatamente, o texto de Malaquias. Então, ele deixa claro que você deve fazer prova. Agora, pegando o gancho aí do dízimo, quando, às vezes, a igreja hoje vive num mercantilismo terrível, as igrejas vivem muito em função de dinheiro e esquecem muito Deus. Quando a gente trata de dinheiro, a gente tem que entender que dinheiro não pode estar em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus. E a sua justiça. As outras coisas vão ser acrescentadas. Então, se eu buscar Verdade. primeiro o dinheiro, eu não vou receber. Onde está o teu tesouro, vai estar o teu coração. Verdade. Então, quando eu digo é dando que se recebe, é porque quando eu me desfaço, Deus me devolve. É o contrário. Eu não quero isso não, é teu. Cuida, Deus me dá. É exatamente o oposto. Quando a pessoa vai lá apenas para fazer a prova, eu vou botar aqui, quero ver se Deus não vai me dar em dobro. Claro que não vai dar, o meu coração está ali. Ele está preso àquilo ali. Então eu não vou Dinheirista. ter. Se você te for apegado ao dinheiro, você está frito. Eu vou voltar lá. Deus diz, através de Jesus, seu filho amado, no Novo Testamento, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque naturalmente o rico põe ali o seu coração. Às vezes a pessoa confunde muito esse texto. Eu costumo dizer muito o seguinte, a Bíblia ela é muito simplória. Ela é mas é muito simplória. E tem gente que faz vários questionamentos. Camelo ali com certeza não é um camelo, um animal. E que camelo seria esse? Jesus fala isso para quem? Para os discípulos. Os discípulos dele eram o quê? Pescadores. Pescadores. A então maioria eles entendem pescadores. de quê? De pesca.
Outros eram lavradores, e só tinha um que era cobrador de impostos, que tinha uma posição mais elevada, mas eles eram ou agricultores ou pescadores. O público de Jesus era todo esse. Naquela época era tudo assim, era pescador, era com exceção de Jesus, que tinha profissão, que era carpinteiro. Ou seja, Jesus era o quê? Empresário, registre-se. Jesus era um empresário, ele era um carpinteiro, ele tinha uma profissão. Fazia móveis, fábrica de móveis, Esse Jesus programa Cristo. vai dar o que falar. Viu? Fábrica tá de bom, tá bom, móveis, tá bom. Jesus Cristo. Isso tá bom. Tá. É isso aí. Muito bom. Então, imagine que dinheiro, posicionamento, tudo isso faz parte do contexto bíblico em todos os momentos. Então, quando Jesus falava para aqueles homens humildes pescadores, ele tinha que falar uma linguagem que eles entendam. Existe uma corda que se amarra um navio quando ele chega no cais, que é uma corda grossa, formada por 8 espias, Sim. que é chamada de camelo. E existe uma agulha própria para costurar. Você pega cada espia daquela, bota numa agulha, e aí vai entrançando e forma um camelo. Então ele está querendo dizer que é mais fácil passar um camelo, uma corda grossa daquela de 8 espias no fundo daquela agulha, do que o rico entrar no reino de Deus. É apenas um comparativo, né? É uma hipérbole. Ele está querendo dizer, é difícil, viu? É difícil. Porque se você botar o coração totalmente no seu dinheiro, você está fora. Vira um Deus, né? O dinheiro vira um Deus. E ele disse que você não pode Vira um servir Deus. a Deus e ao dinheiro. Mamon, ao dinheiro. É, vira um Deus. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, está na Bíblia. Então, você tem que aprender a servir a Deus. O dinheiro é consequência. Que vai chegar o dinheiro. É como o sangue, né? Quanto mais você doa sangue, mais Mais o seu sangue corpo você produz. Interessante. Isso é natureza, não. Percebeu agora que tudo de Deus é natureza? Verdade. Tudo é produzido através da natureza. Ele diz, olha para os 2 luzeiros lá no céu. Eles vão servir para quê? Estações, dias, meses e anos. Então, é exatamente o círculo lá, o sol, um ano, a lua, as fases, e com isso vai dar os dias. É isso que muda, tá tudo na natureza. Nada foi criado de forma aleatória. Pois é, nós temos um programa aqui. Vá, pode seguir. Não, game over. Sério? Yes. Porque a última pergunta era exatamente para eles explanar a questão do camelo no fundo da agulha. Então já foi o camelo. É, exatamente. Tem mais algum aí? Muitas. Então- O que eu tô recebendo aqui de perguntas. Então taca no pau. O que eu tô... Olha, já tem TV uma. ali Aí, fora, vamos Vá, lá. diga aí, fale. A pergunta é a seguinte: Deixa eu roubar. muitos cristãos eles demonizam determinados pontos de conseguir dinheiro. A gente tem na história da Bíblia que o Egito alimentou Israel, né? Sim. José- Se as pessoas não estiverem ouvindo direito, Marlon Rosa que está falando ali. Vem cá, Marlon. Vem cá, levanta. Vem aqui do meu lado. Aqui do meu lado. Então, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, olá a todos. Então, na Bíblia diz assim, que antes da Bíblia nós percebemos que muitos cristãos, não quero dinheiro dali porque aquele dinheiro é maldito. Mas eu vou ter uma riqueza que não vem de Deus. Então, na Bíblia nós temos assim, alguns exemplos interessantes. Que quando teve a grande fome, que José era o governador no Egito, do Egito, era um cristão no Egito que fez o Egito prosperar. Então, foi que ele ensinou, fez uma grande lição de administração. Foi uma das mais fortes que a gente pode dizer inesquecíveis, né? Que são muito lembradas na Bíblia. E o povo de Israel, que era o povo filho de Deus, tinha que sair para o Egito para ir buscar comida, né? Aquilo, atravessava o deserto, chegava lá no Egito, voltava com suas provisões. Outro exemplo, eu estou falando isso para o que é uma riqueza maldita. Mal adquirida. Vamos lá. A gente tem o exemplo de Naamã. Naamã era o leproso, que era o soldado de confiança do rei. Certo. Naamã foi, quando terminou aquilo tudo, Naamã saiu curado e ele disse: profeta, eu vou levar uma terra daqui, porque eu sou o homem onde o rei se sustenta no braço. E onde o rei entra, eu tenho que entrar. Quando o rei entra para adorar o Deus dele, eu tenho que entrar Me curvar. tem que me curvar. me curvar. Pronto, é outro exemplo. E o Naamã, naquele momento, já estava convertido
né? É o Como rei- cristão. é o Deus de Eu Israel. estou levando esse cristão, mas como também um investidor, um trabalhador. Vamos lá. A outra é que Paulo dizia, quando eu não estou pregando, eu estou tecendo tendas. E ele dizia assim, quem não quer trabalhar, que não coma. Não coma. Né? Então, as tendas, em outros momentos a gente via que tinha tendas que eram usadas para tudo, que era inclusive coisa ruim, para feiticeiro, para isso. Tem gente até hoje, como é que vocês veem essa forma de ganhar dinheiro, sabendo que o que você está investindo... E outra, né, os porcos endemoniados. Os judeus não comiam porcos, mas ficaram meio brabinhos quando Os gadarenos. eles foram, se precipitaram. Então, que lição sobre de onde ganhar dinheiro e o que é errado nisso? Muito bem, eu vou começar, Marlon, respondendo pelo fim, certo? Falando sobre os porcos aí. Primeiro, para que você e para que todo mundo que esteja em casa fique sabendo, os porcos não eram dos judeus. Não era? Não, os porcos pertenciam aos romanos. Quem dominava sobre a terra era o romano. O porco era um animal imundo para o judeu. Então o judeu não poderia criar um porco. Por isso que eles ficaram revoltados. Porque quando os demônios se precipitaram nos porcos que morreram e pertenciam aos judeus, aos romanos, os romanos ficaram revoltados porque era o ganha-pão deles. Mataram meus animais, seus cachorros. Então ficaram com raiva de Jesus porque ele fez precipitar os animais. Para eles não eram animais imundos. Mas a pergunta base é: como é que eu situo a Bíblia com o dinheiro que eu ganho, que aparentemente é de forma ilícita? O problema é a pessoa entender o que é lícito e o que é ilícito. Aos olhos, por exemplo, do governo, vender bebida é Ilícito. lícito. É lícito. É lícito. Ah. Mas para muito cristão, vender bebida É ilícito. é ilícito, Sim. é ruim. Vender cigarro para o governo é lícito. Apesar de... Mas para muita gente, vender É cigarro é ilícito. Um dos homens mais santos que eu conheci na minha vida é um reverendo chamado Franz Leonhard Schoswig. Ele fumava um cachimbozinho. E eu Nosso amava, professor, foi nosso professor. eu amava profundamente. Então, a Bíblia também é muito clara em dizer tudo que não procede de fé é pecado. A gente começou exatamente com esse tema. Quando é que uma coisa se torna ilícita? Quando no seu coração aquilo é pecado. Quando aquilo não procede de fé. Então, eu costumo dizer que você tem que fazer sempre uma avaliação daquilo que você está fazendo para que você entenda se é lícito ou se é ilícito. Porque se a gente for pensar assim, a gente vai cair em tanto erro no mundo. Quantos cristãos vão achar que, eu sou um comediante, eu conto piada. Esse cara é um imoral. Conta piadas de baixo calão, às vezes, isso é um imoral. Então isso é um dinheiro ilícito. Mas eu estou trabalhando de forma lícita. Verdade. A pessoa tem que entender que, o que é que eu digo sempre? Quando você não prejudica outra pessoa de forma direta, você está fazendo algo lícito. Exemplo, eu vendo bebidas. Mas isso é ruim. Você bebe se você quiser. Verdade. Se você beber, você que está fazendo mal a você. Agora, se eu pegar você e drogá-lo com qualquer tipo de droga, isso é ilícito. Porque eu fiz o que você não quis que eu fizesse. Quando alguém tira algo de mim, exemplo, uma fila de carros, e de repente alguém passa pelo acostamento, eu prejudico pessoas? Sim. Isso é ilícito, porque eu estou prejudicando o outro. Então, sempre que quando eu tomo lugar na fila de alguém, isso é ilícito. Eu estou tomando o tempo de alguém. Tirar vantagem. Tirar vantagem do outro. Por isso que Deus diz, amai ao próximo como a ti mesmo. Então, você sempre que for fazer alguma coisa para saber se é lícito ou é ilícito diante de Deus, você diz, eu faria isso comigo mesmo. E aí tem um jeitinho brasileiro, né? Que só tem aqui. Que aí mata, fecha tudo isso que você está dizendo. Mas é sempre perguntar, eu faria isso comigo mesmo? Não. Então não faz, não. Eu tenho um texto, viu, querido? Em Deuteronômio 23, diz assim, não traga salário de prostituta e nem dinheiro de imundo à casa do Eterno, seu Deus.
a fim de pagar algum voto, porque Yahvé, o seu Deus, por ambos tem repugnância, né? Então tem coisas que realmente não convém, não combina, né? Tinha um presbítero, eu fui da igreja presbiteriana, e tinha um presbítero que ele plantava fumo para vender para o Maratá, né? E eu disse assim... Um exemplo aí. Plantava fumo, né? E ele era presbítero. E eu disse, meu irmão, vamos fazer o seguinte, vamos começar a ver um outro tipo de plantação para você. Porque você, na verdade, é o seu ganha-pão. Mas você não está amando o próximo, porque você está fazendo com que o outro, né, seja prejudicado. Ele vai, no futuro, vai criar um câncer, vai Então arrebentar. vamos parar de plantar café, porque faz mal ao próximo. Bom, eu sei que E vamos plantar cana-de-açúcar nunca. Porque, por exemplo, eu sou diabético, então para mim faz mal. Por isso, depende de quem fuma, depende de quem come. Mas Entendeu? Agora, o que aconteceu? Agora, deixa eu dizer uma coisa a vocês, antes de tudo aqui. Pra gente ficar bem claro de uma vez por todas. Conclua em 30 segundos. Sabe? Vamos lá. O que aconteceu, então, ele chegou e foi mudando e conseguiu, então, fazer com que ele começasse a criar carneiro. E aí deixou o fumo. Parabéns pra ele. Mas Deixou eu o não fumo. vejo o fumo como um problema, Também eu não não. vejo a bebida como um problema, porque depende de quem está do outro lado. Verdade. Agora, uma coisa que eu tenho para dizer para vocês dois aqui que é muito importante. Eu nunca vi coisa boa demorar. Tudo que é bom acaba rápido. Muito. Eu quero agradecer a vocês. foi maravilhoso. A gente está no minuto final, como nós estamos em cima. Rapaz, é incrível. Foi né? mais depressa do que de repente. Meu. Exatamente. Mas isso é bom. É. Significa que foi bom. Eu espero que você tenha gostado muito em casa. Que você participe. Mande questionamentos, mande perguntas. Tem dúvidas sobre esse mesmo assunto? Quer outro programa falando sobre isso? Outro podcast falando sobre isso? Entra. A Bíblia está repleta de temas. E você pode mandar as mais diferentes dúvidas pra gente. rosmael@gmail.com. Um nome desse só existe no e-mail, rosmael@gmail.com. O cara que bota um nome desse no filho, isso é um pai Eu maldoso. tinha escrito até um cordel, rapaz, sobre isso, mas não vai dar nem tempo. Não, Na próxima. O cordel ele vai gravar aqui depois e Dirlan vai colocar no ar. Pode ficar tranquilo. O Então, seu cordel vai. olha Do que mesmo benção. jeito que Marlon Rossi vai fazer também uma paródia sobre o programa de hoje, porque o negócio tá pegando fogo. Então, maravilha. Que Deus abençoe sua vida, que seja um presente no seu coração. Aprenda a administrar o seu dinheiro e seus bens para que sua vida vá bem. E cuidado, nunca prejudique o próximo. Deus te abençoe.